Bom, e o nosso assunto hoje é a qualidade do ar de Rio Preto, um assunto que interfere na vida de todos nós. Passamos aí por momentos difíceis, mas hoje, 16 de agosto, depois de 87 dias de estiagem, tivemos uma pequena melhora na qualidade do ar. E para debater esse assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o engenheiro civil e sanitarista da CETESB, o José Mário Ferreira de Andrade, e a docente vinculada ao Departamento de Zoologia e Botânica da Unesp, do IBILSE, e representante da sociedade civil na Defesa Civil, a professora Denise Feres. Obrigado pela presença dos dois. Eu começo com o Zé Mário. Zé, como que essa pequena chuvinha, essas gotinhas que caíram aí na madrugada desse 16 de agosto interferem na melhoria da qualidade do ar, se é que interfere? Bom dia a todos. Primeiro, meus agradecimentos aqui à TV Câmara pela oportunidade que nos dá, especialmente a CETESB. A CETESB está aqui em Rio Preto desde 1977, há praticamente 40 anos, e a nossa preocupação é muito grande, principalmente com a qualidade do ar. Nós temos uma estação de monitoramento no Eldorado. Essa estação mede ininterruptamente a qualidade do ar, ao mesmo tempo é uma estação meteorológica, os dados estão disponíveis na CETESB de hora em hora e, infelizmente, nesse período que você citou aqui de mais de 80 dias sem chuvas, a gente acusou inúmeros problemas com baixíssima umidade do ar, altas concentrações de material particulado, indicando uma qualidade do ar insatisfatória de acordo com os padrões da Organização Mundial da Saúde. Tivemos episódios essa semana, uma frente fria se aproximou aqui da nossa região. Hoje teve alguns pontos da cidade que choveu minimamente, né, segundo o CEMADEM, 0,2 milímetros. Isso é praticamente zero. Mas, pelo menos, a umidade do ar melhorou. Estamos, nesse momento, com em torno de 80%. Estamos tendo uma sensação mais agradável. Pois é, o senhor até trouxe aí um material, o senhor vai mostrar daqui a pouquinho para a gente. Antes, eu quero que a professora Denise fale do trabalho dela junto à Defesa Civil, ela que é uma voluntária, representante da sociedade civil e ajudou na elaboração do plano de contingência a queimadas, né, professora? Qual o balanço aí desde o começo do lançamento desse plano? Isso, o plano de contingência, ele foi boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite, é um prazer poder falar desse assunto que afeta tantas pessoas na nossa cidade, né? Eu acho que é importante saber que todos respiramos o mesmo ar. Então, o ar é o recurso mais democrático que existe. Não importa onde foi a queimada, pode demorar um pouco mais se a pessoa mora distante do ponto de queimada, mas vai acabar chegando lá a poluição do ar. Não importa se é zona sul, zona norte. Não importa. Então, o ar é um recurso bastante democrático, como o professor José Mário, um grande especialista em clima, colocou, é o recurso mais necessário, um recurso urgente. A gente vive algumas semanas sem alimento sólido, a gente vive alguns dias sem água, mas poucos instantes sem ar. Então, o ar é um recurso urgente e importantíssimo. Acho que deve ser a preocupação, uma das primeiras preocupações da cidade, porque afeta a saúde de toda a população, né? Esse plano de contingência foi elaborado, né? Ele está sendo coordenado pela Defesa Civil, ela está centralizando todos os esforços, inclusive com computadores e utilizando imagens de satélite para localizar focos de queimada, além de pesquisa em campo. E ele integra os diversos setores, porque a questão das queimadas, como professor, eu diria que é multidisciplinar a questão das queimadas. Ela envolve diversas frentes e diversos setores e gera diversos problemas. Então, está envolvido nesse comitê gestor, entre outros, né? Eu posso esquecer de algumas. A Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Comunicação Social, o pessoal da Prodesp, da Empro, né? Que, com processamento de dados, né? Então, são o Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, vários setores envolvidos para combater esse problema tão grave na nossa cidade, né? De modo geral, o que a gente tinha, o último levantamento que a gente tinha, que era até o comecinho de agosto, houve um resultado excelente com esses esforços que ainda estão começando a ser implementados, né? Acho que a Defesa Civil precisa ser melhor equipada, melhor aparelhada para poder ter resultados mais efetivos, mas com os poucos recursos que já tem, a diminuição em geral de focos de queimada até o começo, até 7
7 de agosto de 40%. Nos pontos de apoio da prefeitura, que era um grande problema, a diminuição até o início de agosto foi de 70% das queimadas. Só que a partir de 7 de agosto, a gente teve uma intensidade muito grande no aumento de queimadas, né? Aumentou o número de queimadas. Também caiu demais a umidade do ar. E caiu demais, né? A umidade relativa do ar. Mas assim, a gente percebe que funciona, que o caminho é esse e que precisa investir mais nisso para que a gente consiga controlar esse grave problema na nossa cidade. O Zé Mário, inclusive, estava dizendo que a gente chegou até 18% de umidade do ar. Isso já é crítico, né? Exatamente. A Organização Mundial da Saúde recomenda 60% e quando chega a esses valores, o risco de incêndio e também a qualidade do ar são diretamente afetados. A umidade é uma característica meteorológica que está relacionada com o clima. Variações dela, por exemplo, hoje nós estamos tendo agora, nesse momento, 80% de umidade do ar lá fora. Aqui nessa sala, um pouco menos. O senhor, inclusive, trouxe aí, nesse momento está marcando quanto? As pessoas que tiverem interesse, basta comprar um higrômetro, né, nas casas de equipamentos hospitalares, e ele dá uma indicação ainda razoável da umidade e da temperatura. Então, nesse momento, a gente está tendo aqui nessa sala 24 graus e 58% de umidade relativa do ar. A umidade, ela umidifica o ar e ela diminui o atrito no sistema respiratório. Além disso, na atmosfera, existe um efeito chamado de coalescência. As partículas, elas se juntam. Elas se juntando, elas se precipitam e o ar fica mais limpo. Bastou ter uma umidade relativa do ar maior, a qualidade do ar melhora. E esses dados é o que a gente observa diariamente aqui na nossa estação meteorológica e de monitoramento do ar aqui de Rio Preto e de Catanduva. Ainda com relação ao que a professora Denise nos afirmou aqui, nos indicou, é muito positivo o dado de que está havendo uma redução nos focos de incêndio. E é interessante essa situação que a gente tem uma estação de monitoramento do ar aqui em Rio Preto e uma em Catanduva. Catanduva, nós estamos enfrentando problemas generalizados com focos de incêndio. A qualidade do ar aqui em Rio Preto, em determinados instantes, ficou melhor do que em Catanduva, já como um reflexo da diminuição das queimadas urbanas aqui na nossa cidade. E a queimada é o grande fator que deixa a qualidade do ar ruim? Quais são os fatores que contribuem para essa qualidade ruim? As fontes principais de poluição do ar aqui na nossa região, basicamente a frota de veículos. Rio Preto tem uma frota aproximadamente de 300 mil veículos. As duas grandes que cruzam aqui literalmente o centro da cidade, a BR-153 e a Washington Luiz, ao longo das quais transitam aproximadamente 15, 20 mil caminhões por dia, se constituem uma grande fonte de poluição do ar. Mas a mais impactante, a mais importante, sem dúvida, são as queimadas urbanas e as queimadas rurais. Não obstante ter terminado a colheita com fogo, né, as queimadas de cana-de-açúcar, ainda ocorrem episódios de incêndios, ocorrem episódios de queima de palha de cana-de-açúcar no entorno aqui de São José do Rio Preto, principalmente Badibacite, Cedral, Guapiaçu, onde que está mais concentrada a cultura da cana-de-açúcar. Se nós desejamos respirar um ar de boa qualidade, diminuir o número de internações hospitalares, diminuir os gastos com a saúde, precisamos melhorar a qualidade do ar e precisamos reduzir as queimadas urbanas e as queimadas rurais, principalmente a da palha da cana-de-açúcar. O senhor falou da estação, o senhor trouxe inclusive essa fitinha aqui, mostra para a gente. Esse é um filtro, né? O nosso equipamento lá no Eldorado capta o ar e vão retendo o material que nós chamamos de material particulado, que são fuligens, são cinzas, pólen, poeiras que estão em suspensão na atmosfera. Os telespectadores poderão verificar aqui como que esse material ele é negro, né? Ele é um particulado muito fino, proveniente basicamente de combustão. Dá para dizer que isso é o que a gente respira? Não necessariamente. Esse é o MP, que nós chamamos do MP 10 micrômetros, com diâmetro de 10 micrômetros. 1 micrômetro é 1 milésimo de milímetro.
O que a gente respira seria esse outro tipo de particulado aqui, que é o MP 2,5 micrômetros. Esse aqui consegue vencer as defesas respiratórias, os cílios nasais, atravessa e chega até nos brônquios, lá interferindo com as trocas gasosas. O MP 2,5, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o poluente mais importante, mais impactante. Se nós controlarmos a qualidade do ar, reduzindo as concentrações do material particulado 2,5 micrômetros, nós estamos garantindo a saúde pública. Ô professor, a senhora que está trabalhando direto na Defesa Civil, quais são os motivos das queimadas em Rio Preto? São criminosas, são involuntárias, ou é a pessoa que põe fogo mesmo para limpar o lixo e acaba perdendo o controle? Tem esse... O que existe é um conjunto de evidências, que eles chamam, se eu não me engano, o termo técnico é nexo de causalidade, né? Pelo fato das queimadas começarem sempre ou nas margens de rodovia, no acostamento, ou você tem uma avenida grande, você tem a calçada e você tem um terreno. Começa ali, na beirada da calçada, entrando para o terreno, todas as evidências indicam que um dos principais motivos que causa a queimada é a pessoa jogar bituca de cigarro. Então, essa é uma questão que ela eu acho, um complicador muito grande, porque é difícil fiscalizar, é difícil evitar. Passa de carro, isso. Joga, né? A única maneira é informação que leve à conscientização, que leve a uma mudança de hábito. Então, é isso que nós precisamos em Rio Preto, que as pessoas mudem o hábito de jogar lixo na rua, de jogar bituca acesa, porque isso foge do controle. Nessa época seca, a vegetação está completamente ressecada, ela é uma biomassa seca, qualquer faísquinha, o fogo se espalha com essa baixa umidade, com vento, e atinge proporções que as pessoas nunca poderiam imaginar. Né? E acho assim, como que a gente muda essa conduta das pessoas, né? As pessoas têm que saber que quando põe fogo, mesmo que seja para queimar folha que varriu na calçada, para limpar um terreno, né? Ou jogar uma bituca de cigarro, elas têm que saber o que a fumaça traz. Que a fumaça traz diversos gases tóxicos, mas como o professor José Mário colocou super bem, traz um material particulado, que é extremamente prejudicial à saúde. Basta qualquer pessoa ir em qualquer UPA agora, ir em qualquer hospital, para ver o aumento no número de atendimentos e de internações por problemas relacionados à poluição do ar. Pois é, segundo a saúde, o aumento de 30%. De 30%, né? Atinge principalmente crianças e idosos, mas atinge todo mundo, qualquer pessoa está sentindo na pele, ou melhor, está sentindo no pulmão, né? Os problemas dessa época seca. O último levantamento que existe quantitativo de número de internações e de custos públicos é de 2011. Em 2011, houveram 1.296 internações por problemas cardiorrespiratórios relacionados à poluição do ar, e o custo público em 2011 para a saúde foi de quase 2,5 milhões. Então, assim, é uma questão que vai melhorar a saúde da população, é uma questão que vai melhorar a questão ambiental da cidade, porque o prejuízo ao ambiente, à flora e à fauna é muito grande também, não só a saúde, né? Mas vai diminuir o custo. É melhor investir em prevenção do que ficar bancando esse custo com a saúde pública. A hora que você coloca na balança, o que é mais vantajoso? Sem dúvida. A gente tem aí uma reportagem com um especialista falando sobre os principais problemas causados no nosso corpo pelo ar poluído, e também pessoas aí nas ruas falando como sentem esse período, como é difícil respirar. Vamos lá. Olá pessoal, sou o Dr. Rafael, pneumologista, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre quais os impactos da secura do ar, da baixa umidade relativa do ar nas vias respiratórias. A gente sabe que a baixa umidade do ar influencia nas vias respiratórias, ela é irritativa, ela resseca a mucosa respiratória e resseca a produção de secreção das vias respiratórias. Isso faz com que a gente tenha uma maior dificuldade em respirar, tenha exacerbação de quadros alérgicos previamente já existentes, como rinite alérgica, asma, bronquite, e também favorece a proliferação de infecções respiratórias também, né? Então, um indivíduo que está vivendo num ambiente com muita secura, com baixa umidade relativa do ar, pode ter nariz entupido, pode ter um pouco mais de tosse, pode ter irritação
no olho, né? Um pouco de coceira no olho, e pode também ter mais risco de pegar um quadro de resfriado, gripe e tudo mais. Como é que a gente pode tentar evitar esse tipo de situação, melhorar e amenizar esses sintomas? Lavando bastante as narinas com soro fisiológico, usando umidificador nos ambientes, toalhas molhadas, bacias com água, para tentar melhorar a umidade relativa do ar nos ambientes que a gente está. Além disso, a gente pode também tomar bastante líquido para se manter bem hidratado, evitar o uso excessivo de ar-condicionado, que ele diminui também a umidade relativa do ar, né? E dessa forma minimizar os efeitos do ar seco. Essa queimada, essa poluição do ar tem dificultado até dormir, né? E, inclusive, tem que tomar muita água, né? A remoção de árvores, esse negócio tudo, acarreta no tempo nosso que nós estamos passando. A garganta fica meio fechada, né? E se fazer exercício, essas coisas também, fica ruim para respirar, né? Você fica com falta de ar. Tá certo, conferimos aí então o especialista falando, as pessoas falando aí, realmente é difícil respirar, e eu quero perguntar pro engenheiro José Mário. Muita gente acha que Rio Preto, ou o interior no geral, por estarmos no interior, o ar é puro, melhor que São Paulo, que outros polos poluentes. É isso mesmo, Zé Mário? Então, a CETESB tem uma estação de monitoramento do ar aqui na nossa cidade. Essa estação mede diuturnamente as concentrações dos principais poluentes, dos quais o mais importante é o material particulado. Em 2016, a concentração média anual de material particulado presente na atmosfera aqui de Rio Preto foi de 35 microgramas. No mesmo período, a região metropolitana, com 23 estações de monitoramento, foi de 29. Esse valor não dá para dizer que nós temos um ar aqui em melhor qualidade do que a região metropolitana. Região metropolitana com 20 milhões de habitantes, 10 milhões de veículos aproximadamente, as principais fontes de poluição estão relacionadas com as emissões veiculares. Na nossa região, 1,5 milhão aproximadamente de habitantes da região de São José do Rio Preto, 2 grandes rodovias, 300 mil veículos, porém, um número assustador de queimadas urbanas e queima da palha da cana. As nossas principais fontes de poluição aqui são a queimada da cana e as queimadas urbanas. Isso aí impacta demasiadamente a ponto das concentrações de particulado aqui serem maiores do que a região metropolitana, contrariando o sentimento comum de que se o ar aqui nosso é melhor do que da região metropolitana de São Paulo. Isso porque a gente ainda não tem indústrias pesadas, né, que emitem aí poluentes, né? Exatamente. Ô, professora, falando nas queimadas, a senhora tem dados aí, né, o número das queimadas? Tenho. E os tipos, né? Por Antes favor. eu queria só comentar em relação a essa fala do professor José Mário, né, que é interessante, meus pais em São Paulo, e minha mãe é cardíaca, fez cirurgia, e eu fiquei em 2014, 2015 me esforçando para convencer a mudar para Rio Preto, porque aqui o ar era melhor. Né? Então você vê que realmente a gente vai descobrindo, você vê como as informações são importantes, as pessoas terem conhecimento, né? Os dados de queimada, então, de começo de junho, né, até comecinho de agosto, foram 170 queimadas em pastagem, 6 queimadas em cana-de-açúcar, né? Não tenho informação se é na palha ou na cana plantada, 4 apenas em ponto de apoio, mostrando realmente um esforço aí da Secretaria de Serviços Gerais em limpar os terrenos e 5 em terrenos baldios. 9 em terrenos baldios. Né? Sendo que, mesmo em pastagem, em terreno baldio, o conjunto de evidências indica, né, é uma evidência, né, mas que foi por bituca de cigarro. Então, é um hábito que precisa ser mudado urgentemente. Eu tenho até um comentário que eu tenho feito, que é o seguinte: a gente tem aqui na nossa região um ciclo que eu chamo de vicioso, e que a gente deveria transformar esse ciclo vicioso num ciclo virtuoso. O que é o ciclo vicioso? Quando uma coisa prejudicial leva a outra prejudicial, que é outra prejudicial. Então, a gente tem um conjunto de fatores que estão aumentando o prejuízo do outro. Então, nós temos o quê? Uma região onde a estação seca é pronunciada, a gente tem uma baixíssima umidade relativa do ar, é onde se concentram as queimadas, e para limpar
limpeza dessa poeira, da fuligem que cai na casa, tem que usar água. Sim. Porque se for varrer, ressuspende, acho que particula mais, né, professor? Exatamente. Particula mais e a gente vai inalando aquilo. E então, não limpa também. E não limpa, você só espalha. E a gente estamos num momento, e a gente teve 2013 aí, crítico em relação à água. A água é um recurso crítico, a gente tem que economizar água. Choveu o ano passado, esse ano está diferente, não está chovendo, mas todo mundo lembra de 2013. E todas as grandes pesquisas, né, têm mostrado a necessidade de economizar água. Então, nós temos esse ciclo. Quer dizer, a umidade relativa do ar já é prejudicial à saúde por si, porque já não umedece as vias respiratórias, já dificulta, né, a troca gasosa. A poluição trazida pela fumaça das queimadas agrava muito isso, né? Em 2013, o Instituto Internacional de Pesquisas sobre o Câncer considerou comprovadamente o material particulado, como o professor colocou, como substância cancerígena, causa câncer de pulmão ou câncer de bexiga. Né? E você tem que usar água. Então, nós temos que quebrar esse ciclo. A gente tem que quebrar esse ciclo como? Com educação, com informação. As pessoas têm que saber, têm que ter conhecimento. E que esse conhecimento leve à conscientização. Que a pessoa vai jogar bituca e falar, opa, vai queimar, vai fazer mal para quem mora aqui, mas vai fazer mal lá onde eu moro também. E que mal que faz? Vai causar, vai estar associada diretamente ao aumento no caso de asma, rinites, pneumonias, infartos, derrames e câncer. É grave mesmo, é sério mesmo. Então, a pessoa lembrando disso, lembrando o que a fumaça faz de mal, que ela mude o hábito. Questão cultural também. Seria ótimo poder ouvir daqui a poucos anos assim, nossa, antigamente em São José do Rio Preto tinha queimadas. As pessoas usavam o fogo antigamente. Isso tem que ser um hábito do passado, ficar na história. A gente tem que parar urgentemente com esse hábito. Ô Zé, a professora já disse que o ar é democrático, vale para todos, mas tem alguns pontos da cidade onde a qualidade é melhor, represa, proximidade do bosque, ou não existe isso? Então, a estação de monitoramento do ar é um equipamento muito caro. Hoje deve estar custando aí 2 milhões e meio de reais, e que é impossível a CETESB instalar em diversos locais. O ideal seria em diversos bairros a gente ter diversas estações para ter uma visão de bairro a bairro o que está acontecendo. Imagina, por exemplo, o centro da nossa cidade, eu digo aqui o centro, a margem aqui da Washington Luiz, a margem da BR-153, com a movimentação intensa de veículos, a gente imagina que a concentração de poluentes aqui seja maior do que, por exemplo, lá no Eldorado, onde que está a nossa estação. Os técnicos nossos lá da região metropolitana, da sede nossa de São Paulo, locaram a estação no Eldorado para ter uma média. A gente não quer ter um valor que seja ruim demasiadamente ou bom, de tal forma a mascarar a média. Sim, então, por isso o Eldorado, até ia te perguntar exatamente. Por que está no Eldorado. Né? Foi o local que existe, que a gente tem uma média da qualidade do ar que se respira na nossa cidade. E é muito interessante isso, que quando a gente compara o dado do Eldorado com o dado lá de Catanduva, literalmente são idênticos. A gente pode dizer que todo o noroeste do estado de São Paulo, aqui desde Olímpia, José Bonifácio, Tanabi, Votuporanga, Catanduva, toda essa macro-região nossa aqui, respira-se um ar idêntico aqui o de São José do Rio Preto e Catanduva. Então, são situações aí bem idênticas em termos de qualidade do ar. Um outro fator que nos agrava muito são as condições meteorológicas. Nós estamos no noroeste do estado de São Paulo, intensa radiação. Nós temos momentos aqui que a gente tem 1000 watts de radiação. O calor solar, a radiação é muito intensa. Forte, né? A umidade muito baixa. Precipitação pluviométrica é a região mais seca do estado de São Paulo, noroeste. Tem um outro dado interessante que as pessoas desconhecem. A CETESB tem 63 estações de monitoramento. A mais alta temperatura média é registrada aqui em São José do Rio Preto, 23,7 graus. Há dias que nós poderemos ter dificuldades enormes. O máximo de temperatura, que já registrado em torno de 38, 39 graus, e às vezes um mínimo de 26, 27 graus. Nesses dias, o corpo humano não consegue dissipar o calor.
Então, poderemos ter agravos juntando a umidade, baixa umidade relativa do ar, alta temperatura, alta radiação e a diferença de temperatura muito pequena entre o máximo e o mínimo. E o corpo humano sofre demasiadamente, tanto que há os registros, né, das internações hospitalares e mortes que são agravadas pela poluição do ar. Nesse aspecto, eu queria até enfatizar também aqui o relato da professora Denise. Essa semana, no dia 14 de agosto, é comemorado, né? Não dá para se dizer que é comemorado, mas é o Dia de Combate à Poluição. E a Associação Paulista de Medicina fez um manifesto enaltecendo, né, reiterando a questão da problemática do ar. A Associação Paulista de Medicina prevê que esse ano morrerão no estado de São Paulo 11.200 pessoas em função dos agravos da qualidade do ar. Problema respiratório. Maior do que o número de pessoas que vão morrer acidentadas e por outros tipos de doença. Que coisa, hein? Ô Zé, todos esses dados que você passou, as pessoas podem consultar na internet, no site da CETESB, né? CETESB... A gente convida todas as pessoas, os pesquisadores, os jornalistas, a mídia principalmente, de diariamente acompanhar os dados da poluição do ar na nossa página www.cetesb.sp.gov.br. Nós temos todos os dados das 63 estações de monitoramento do ar. Os alunos, os pesquisadores que quiserem ainda mais informações históricas, o nosso sistema permite que qualquer pessoa tenha os dados históricos, façam os trabalhos escolares, acompanhem as concentrações, comparem as concentrações e comece a estudar a meteorologia, o clima, essas variações. A gente precisa manter agora uma vigilância muito grande, porque nós estamos com mais de 86 dias sem chuvas praticamente, teremos temperaturas muito altas, em setembro começam os episódios de ozônio também, além do material particulado, e tudo isso afeta a saúde, o bem-estar das pessoas. É bom lembrar que a gente tem aqui em São José do Rio Preto praticamente 40 mil alunos da rede municipal, milhares de alunos que vêm das outras cidades aqui, uma população de 1,5 milhão de habitantes e que a gente precisa manter atualizadas as informações sobre a qualidade do ar, sobre a temperatura, umidade, de forma a diminuir os agravos à saúde pública. Professor, a senhora da área de botânica aí, até que ponto a a falta de árvores, se Rio Preto fosse mais arborizada, melhoraria? Eu ia comentar isso, quer dizer, tudo que o professor José Mário colocou, a gente não tem muito controle. A região, naturalmente, pela localização geográfica, está no começo do Planalto Ocidental, né? A gente é uma região que tem uma seca grande, uma radiação solar grande, não tem. Gente, o que a gente pode fazer? Primeiro, a nossa parte, não fazer queimadas, né? Não usar fogo em hipótese alguma para limpar folha, lixo, terreno, denunciar as queimadas que a gente detectar. Você pode ligar no 153, a ligação é gratuita, tem garantia de anonimato, só precisa fornecer o endereço de onde está ocorrendo a queimada. E a multa, né? Me parece 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Quase R$2.000 para quem for. Isso, para quem for pego em flagrante, né, ou notificado. E agora a gente pode fazer o que além disso, né? Que isso é emergencial. Acho que está claro a gravidade da situação do ar, está claro a gravidade do clima. Então as pessoas têm que agir, não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam, não dá para contar com São Pedro que mande chuva, temos que fazer a nossa parte. Então, não queimar, não usar fogo, denunciar queimadas, está funcionando, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a Rádio Patrulha Aérea está detectando focos de incêndio, né? Então, a gente está com uma equipe muito integrada, fazendo todos os esforços para controlar isso, mas a gente tem que evitar as queimadas, né? E arborizar, como você colocou. Eu acho que plantar árvores. Nossa cidade é uma cidade que tem uma quantidade baixíssima de árvores, né? A Organização Mundial da Saúde recomenda 3 árvores por habitantes. Nós temos 1,1.
árvores por habitante. Pouco, né? Menos da metade, é muito pouco. As árvores, elas têm o principal papel de amenizar a temperatura com a sombra, de diminuir essa incidência da radiação solar, que é grave aqui, e elas são o principal filtro de poeira de material particulado, como aquele filtro que fica na aparelho de ar-condicionado, que periodicamente a gente tem que tirar para limpar, e ver a árvore retém essa poeira, aquilo, né? na sua folha, seus ramos. Quando chover, aquilo escorre e é incorporado ao solo. Então, ela é um filtro natural. Não existe uma maneira mais eficiente de limpar o ar. Tá então, certo. Precisamos realmente mudar a cultura. Tá certo, gente. Tá aí a dica, então. Não ponha fogo e plante árvores, né? Professora Denise Feres, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Engenheiro José Mário Ferreira de Andrade, da CETESB, muito obrigado pelas suas informações valiosas. Infelizmente, o tempo é curto e a gente fica por aqui. Discutimos hoje o problema da qualidade do ar aí, ocasionado principalmente pelas queimadas, né? Então, fica aí a dica dos nossos especialistas. Um grande abraço e até a próxima.